E aí, tudo bem? Você é muito bem-vindo aqui no meu podcast, no meu canal do YouTube. E esse podcast de hoje tá muito especial mesmo, porque eu vou conversar com uma pessoa que todo mundo gosta e você vai gostar mais ainda de conhecer a história dela, a trajetória de vida dela até os dias de hoje. Ela é psicóloga com pós-graduação em transtornos alimentares. E ela é muito mais do que isso. E nós vamos conhecer agora. Eu estou falando da queridíssima minha cunhada, Gabi Menotti. Boa noite, Gabi. Boa noite, que alegria, que privilégio estar aqui com você, viu? Uma coisa boa de estar aqui, porque nós somos parentes, então assim, né, você já está me elogiando, me enaltecendo, já estou achando ótimo, já estou me sentindo aqui no Jô Soares hoje, estou adorando. Olha, eu fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje fazendo esse podcast. Primeiro, por você ter aceitado o convite. Segundo, porque eu conheço a sua história e sei que a sua história vai inspirar muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui. Tomara. Gabi. Gabi, quero começar então já do início. Queria que você falasse pra gente lá da sua infância, tá? Como começou sua vida? Qual que é a cidade que você nasceu, Gabi? Eu nasci na terra de Carlos Drummond de Andrade, Itabira, Minas Gerais. Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. E Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte: Itabira é só um quadro na parede. Mas e como dói. Verdade. Verdade isso, Gabi? É, assim, hoje eu tenho lembranças muito especiais de Itabira. Eu tenho uma recordação muito especial lá em Itabira e eu tenho uma particularidade. Você conhece todos os meus irmãos, você conhece minha família. Eu nasci numa casa onde somos 4 irmãos, mas eu era como se eu fosse filha única, porque quando eu nasci minha irmã tinha 19 anos, o Mauro 17, a outra já tinha 11 e só eu ali de criança na família. Então, hoje, muito das facilidades que eu tenho com a psicologia, eu vejo que desde criança eu era aquela criança que conversava como se fosse um adulto, sabe? Criança assim? Pra frente. Pra frente, pra Sim. frente. Gabi, você nasceu na cidade de Itabira, foi criada até quantos anos em Itabira? Eu fiquei em Itabira até 17 para 18 anos. E aí, o Mauro, meu irmão, aquela figura que você conhece, ele já morava aqui em BH. Não, você tem que vir para BH, aqui tem um mundo de possibilidades, você não pode ficar aí. E na época, a minha cabeça era, não, vou fazer faculdade aqui numa cidade do interior que tem aqui do lado, vou e volto de van todo dia. E ele, não, você vai vir para BH, aqui vai ser bacana. E aí, com 17 para 18 anos, eu vim para Belo Horizonte para fazer faculdade de psicologia e não voltei mais. Sim. E seu irmão Maurinho Maia foi quem te incentivou, então, a sair de Itabira, vir para Belo Horizonte e deixar tudo para trás? Tenho uma gratidão imensa, porque não é nem só ele ter dado a ideia, a forma, o carinho que ele teve, né, assim, a forma que ele me recebeu na casa dele na época. Ele quis me fazer, assim, me fazer sentir muito bem recebida, amada, acolhida, porque no início eu não queria, no início eu tinha medo, eu tinha os meus amigos, a minha vida ali. Então, ele foi um grande incentivador, assim, eu tenho uma gratidão imensa a ele por isso. E a sua infância em Itabira? Você foi aquela menina, assim, moleca, criada na rua, solta, ou não? Sua mãe te segurava, seus irmãos super protegiam? Não, eu era criada na rua, a gente andava de patins, coisa que hoje, assim, a gente, né, infelizmente não vê tanto mais. E a gente brincava, corria, mas essa particularidade eu percebo na minha infância, assim. Eu brincava, eu era muito moleca, mas eu era uma menina que me atentava a assuntos de adulto, né? Você sabe que meus pais são divorciados e eu lembro que quando eles tinham brigas conjugais, eu chegava com solução para minha mãe, sabe? Tipo, olha, mãe, meu pai hoje foi no clube sem a senhora, então eu acho que você ter ficado em casa não foi bom. E hoje eu analisando e recordando, eu vejo assim que já tinha, né, assim, um quê dessa facilidade de perceber, de lidar com o outro, de ter empatia com o problema do outro, né? Eu já consigo perceber hoje que desde da minha infância eu já tinha um pouco isso, sabe? Sim. Gabi, essa infância, ser criado por pais divorciados, eu quero tocar nesse assunto com você, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, muitas mesmo, elas passam por isso nesse momento, né? A gente tem aí adolescentes, crianças, pré-adolescentes, que vivem hoje, às vezes só com a mãe, só com o pai, são criadas em lares diferentes, né? E às vezes não sabem lidar com algumas situações.
Como que foi essa primeira infância sua? Vamos colocar assim, até os 9 anos, seu pai e sua mãe separaram, tinha quantos anos? Então, na verdade, eles separaram, eu já tinha 14. Então, até que a infância, eu não passei por essa situação em si, porque quando eles separaram, eu já tinha 14 anos. Entendi. Só que eu vejo que a nossa geração, ela tratava as coisas de uma outra forma, né? Por mais que é muito sofrido, e a gente hoje que tem um conhecimento, né, espiritual, a gente sabe o tanto que é importante, né, assim, esse valor de família, que a gente tem que lutar, né, enquanto for possível. Mas eu acho que também quando a circunstância acontece, né, uma situação pontual, como foi no caso dos meus pais, eu acho que a gente tem que abraçar aquelas circunstâncias. Sim. Hoje, eu acho que tudo é motivo muito assim para se vitimizar e criar um problema. Os adolescentes hoje, acontece isso, eu tenho essa dificuldade, porque lá em casa é muito difícil, meus pais são separados. E eu vejo que com 14 anos, vendo que ambas as partes tentaram e que não deu certo, eu acho que naquele momento eu senti até, eu vou ser sincera com você, um alívio no sentido assim, foi até aqui, então era para ser. Então eu sou muito resolutiva. Eu sou assim, olha, se é isso, então vamos viver da melhor forma possível. Me relacionava bem com as duas partes, então eu consegui lidar muito bem com isso, sabe? Isso para mim não foi uma questão, nunca parei para pensar assim, nossa, mas como é ruim o que está acontecendo, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu nunca me peguei pensando dessa forma. Eu acho que isso é bom para qualquer coisa na vida da gente. Depois que isso acontece, se essa é a nossa circunstância, vamos tentar lidar, né, com isso assim da melhor forma, não ser um peso de drama para nenhuma das partes, porque nem o pai nem a mãe, na maioria das vezes, não quer trazer esse sofrimento nem para a criança nem para o adolescente. Mas depois que isso acontece, eu acho que a gente tem que tentar encarar de uma forma mais leve, né? Eu acho que foi meu caminho. Sim, verdade. Gabi, então eu vou te fazer outra pergunta. Quando você estava ali em Itabira, seus pais ainda eram casados, essa primeira infância, assim, até 9, vamos botar 10 anos. Você falou que você era criada solta na rua, seus irmãos mais velhos que você. Mais velhos, todos trabalhavam, então, me enchiam de presente, me mimavam. Você com 10 anos, só que a sua irmã aí já tinha 29, quase 30 anos, né? Sim. Você teve dificuldade na sua infância? O que de tristeza marcou a sua infância? Você era daquela menina que tinha festinha pra tudo? Era bem criada? Como que foi isso? Conta pra gente. Eu tinha, Fábio. Vou te falar a verdade. Eu fui assim... Eu sou de uma família simples, mas assim, sabe aqui... Eu acho que nesse contexto de ter nascido com adultos, todo mundo fazia tudo pra mim. Então, assim, eu era uma espécie de filha única, sem ser. Então, às vezes as pessoas me perguntam isso, né, no Instagram, você sabe como é que é na caixinha de perguntas, e eu acho que às vezes a gente não consegue falar assim, eu contei com alguns elementos de sorte, e eu contei com alguns elementos de sorte, já começou para mim assim, da minha família, dos meus irmãos comigo, eu não tenho um contexto assim de uma infância sofrida, eu não tenho uma lembrança assim que, isso aqui para mim foi uma superação. Eu contei com muita sorte. Eu acho que a gente tem que admitir isso, porque senão é uma espécie de soberba também, assim, olha, hoje está dando certo na minha vida isso e isso, mas porque eu lutei muito, eu sou muito forte, eu sou muito capaz. Tem histórias lindas assim. Sim. Mas a gente também tem que ter humildade e gratidão para admitir quando a gente contou com muita sorte também, porque ela é um elemento que existe e é importante. E eu contei com muita sorte. Eu fui essa menina que tinha festa de aniversário, minha mãe fazia salgado, bolo e doce pra fora, Fábio. Sua mãe era salgadeira, então? Salgadeira. De primeira? De primeira, maravilhosa, Dona Maria José, que vai estar nos assistindo aqui com certeza. E minha mãe fazia... E as minhas festas eram festas assim, que os vizinhos, os nossos amigos falavam, olha, a festa de Maria José para Gabi Ninguém pode perder a festa da Gabi. Ninguém pode perder a festa da Gabi. Então, assim, hoje eu transferi isso para Juju, né? Aí as festas dela... As festas da Juju são inesquecíveis. São, aí eu transferi hoje essa paixão por festa para Juju. Então, Fábio, de verdade, eu contei com muita sorte, com muito carinho mesmo, assim, desde a minha infância. Certo. Bom, então foi essa vida maravilhosa lá em Itabira, até 14 anos. Teve festa de 15 anos? Aí, festa de 15 anos não teve, por quê, gente? Foi bem quando aconteceu a separação. Mas não sofri. Entendi. Então, fiquei de boa. Não sofri. Aí você vem para Belo Horizonte com quantos anos? Fez o segundo grau em Itabira? Fiz segundo grau. E já veio fazer faculdade em Belo Horizonte? Já vim fazer faculdade em Belo Horizonte. Seu irmão te incentivou, ele te trouxe? Incentivou. E você escolheu psicologia? Escolhi psicologia. Sim. Por quê? Ele que pediu para você? Quem? O Mauro? Não. Eu li um livro do Dr. Laí Ribeiro, de quem sou fã até hoje, O Sucesso Não Ocorre por Acaso.
E ele é médico, mas ele tem, assim, né? Ele é uma medicina que toca em tudo, né? Dr. Laí Ribeiro é um gênio. Sim. E aí eu comecei a perceber ali o capítulo, as coisas que ele falava da saúde emocional. Aí eu falei, gente, que interessante isso. Aí li um outro livro sobre psicologia também. E na época, minha irmã, que morava em Itabira, passou por um quadro severo de depressão. E ali, ajudando ela, no contexto do tratamento dela, eu apaixonei. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho uma facilidade com isso. E aí, decidi, não, então vou fazer faculdade de psicologia. Certo. Então você fez a faculdade de Belo Horizonte. E você é pós-graduada em transtorno alimentar, sintomas alimentares, né? Anorexia, bulimia, TCAP. Por que esse interesse com o alimento, com a comida, com o corpo humano? Eu tive esse interesse, eu sempre gostei, assim. Às vezes as pessoas acham até que é muito voltado para essa cultura do corpo. E o meu interesse de verdade nunca foi. Eu sempre me interessei assim, essa maçã. Por quê? Que vitamina que tem? Como é que isso faz bem pro meu organismo? Eu sempre fui aquela doida que fica lendo aqueles livros assim, função da maçã no organismo, do mamão e tal. Então eu sempre me interessei. Quando cheguei na faculdade, que falaram dessa especialização, eu percebi que era uma coisa que as pessoas ainda não falavam muito sobre isso, né? Dessa questão do papel da terapia na compulsão alimentar, na anorexia, que é considerado câncer, né, da psiquiatria, que morre muitas pessoas de anorexia também. E eu falei assim, olha, eu quero aprender mais sobre isso, quero estudar isso. E aí eu me apaixonei por essa área, assim, e fui desdobrando outras coisas, né, Fábio, que você sabe. Sim. Você chegou a atender em consultório? Atendi em consultório. E nessa área, assim, de transtorno alimentar? Também, a gente não escolhia, né? Teve lá, teve paciente lá que pôde fazer antes e depois, era bem obeso e aí emagreceu? A gente fazia antes e depois? Foto? Não. Não. Então, se você teve algum paciente que chegou ao ponto de poder fazer um antes e depois, sim, que teve resultado? Teve resultado. Até porque o resultado vem muito, Fábio, quando tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, o terapeuta não tira a importância do papel do nutricionista, que não tira a importância do papel do médico, do endocrinologista. Então, quando o paciente consegue, né, fazer esse tratamento multidisciplinar, é onde a gente sempre viu, clinicamente, surtir mais efeito. Não, legal. Gabi, então já vamos agora passar para o ponto de que você começou a namorar, ficou noiva. Gente, eu não aguento, eu tenho que fingir normalidade. Casou e teve filho em Belo Horizonte, né? Então todo mundo com sabe. Quem? Todo mundo sabe, você é casadíssima com o Fabiano Menotti. Eu quero contar uma coisa maior aqui. Tenor do Brasil. Verdade, morro de orgulho. Sou mãe de Miss com ele do tanto, você sabe, né? Aqui, o Fábio, eu não sei se ele lembra disso, mas eu comecei a namorar o Fabiano, né? Conheci ele no Café Cancún, naquele contexto quando ele cantava no Café Cancún. E quando eu conheci o Fábio, foi muito bacana que o César sempre foi mais caladinho, né? Assim, oi, tudo bem e tal, mais tímido. E quando eu conheci o Fábio, gente, uma simpatia. Aí ele foi e falou assim, você que é a famosa Gabriela, a gente tá te esperando lá em casa, vai lá em casa. Já. Com certeza. Depois eu fiquei pensando assim, será que ele fala isso pra mais pessoas ou só falou pra mim? Pra todos os namorados do Fabiano. Pode falar a verdade agora, pode falar. Não, falei isso porque era verdade. Então tá, gente, ele me tratou tão bem, a gente tá te esperando lá em casa e tudo, e aquilo me marcou sua simpatia naquele primeiro encontro nosso. Legal. Gabi, como é que você conheceu o Fabiano? Todo mundo gosta de saber disso. Amigos em comuns? Amigos em comum. Se conheceram bastante antes de namorar? Como é que foi? Uns 2 meses a gente ficou trocando ideia por telefone. A minha amiga Isabela já era amiga dele. E aí ficamos naquela turminha. Fernando Gel, Isabela, o Fabiano. E a gente começou a bater papo no telefone. E em 2 meses a gente já tinha começado a namorar. Ele tocava na época no Café Cancún. Sim. E ele já viajava muito nessa época? Já estava famoso? Como é que é? Não, eles eram famosos em Belo Horizonte. Belo Horizonte ele é conhecido. Completamente estourados em Belo Horizonte. Só que, ainda mais naquela época, né, Fábio, 15, 16 anos atrás, a gente não imaginava um potencial de ser rápido de uma pessoa estourar assim, sim, né? Tipo, claro. tá tocando na cidade, daquilo ser
para nível nacional. E eles gravaram o DVD no Café Cancún e você sabe melhor, né, que foi tudo muito rápido. Sim. Então, assim, com 7 meses de namoro, ele já estava nesse contexto de começando a trabalhar a nível nacional. A gente assistiu junto a primeira vez que eles foram na Hebe, que foi o primeiro programa nacional. Na Hebe, gente. Lá na sua casa, no bairro Ouro Preto. Isso. Que foi uma emoção. Então, eu peguei esse início. Mas em Belo Horizonte, eles já eram muito conhecidos. Legal. Muito. Que legal, Gabi, você ter acompanhado essa história, ter vivido essa experiência. E aí você resolveu ficar noiva. Não fiquei. Você não ficou irmão noiva? nunca me pediu em noivado. Misericórdia, nunca pediu noivado, nem namoro? A pessoa que é resolvida pra tudo, não, eu tenho essa mágoa. Nem namoro? Não, sabe o que ele fazia? Foi assim, ó, Fabiano é tão romântico, gente, deixa eu explicar pra vocês como que foi. A gente começou a ficar... Ele é romântico tipo uma porteira, assim, mais ou menos. Tipo uma porteira, mais ou menos. menos. Como é que nesse patamar. Aí, ele começou a me apresentar pras pessoas, alguns meses depois, essa aqui é minha namorada. Então, tipo assim, não houve uma conversa assim, olha, eu quero te namorar, não pedido pro pai. Não, meu Deus, nada. Seu pai ficou sabendo pela imprensa. Sabe o que Maurinho falava? Maurinho ficava bravo porque era quarta e domingo e a gente voltando de madrugada e ele ligou pra minha mãe e falou assim, ó, essa menina chega de madrugada então, e tem um paulista ligando pra ela aqui, que ele achava que o Fabiano era paulista porque puxava o R, né? Ele ligava no telefone fixo na época pra falar comigo. Mas depois que a gente decidiu casar, ele falou assim pra mim, a gente tinha 4 anos de namoro, ele falou assim, aqui... tem aquele negócio de curso de noivo, né, na igreja para poder casar, faz a inscrição lá. Foi assim. Vai por mim, se inscreve. Não, tô falando sério, foi desse jeito. Olha só. Aí eu entendi isso, então ele quer casar, e aí foi assim, assim, o romantismo dele é desse nível. Que legal. Gabi, nessa vinda para Belo Horizonte, nessa experiência toda que você viveu, o que te marcou? Por exemplo, um presente que você ganhou dele, que você nunca tinha visto, foi um restaurante que você foi uma festa... O que você guardou na memória e falou assim, ó, isso aqui eu tenho pra mim? Do meu início do meu namoro com ele, alguma coisa assim? Isso. Me marcou. Posso te falar uma coisa que me marcou no Fabiano? Eu tenho uma lembrança, assim, do que me encantou muito, assim, quando a gente começou a sair. E ele falava no telefone com sua mãe, o jeito que ele tratava vocês, o seu pai. Eu nunca tinha visto uma coisa igual. Eu nunca tinha visto uma família igual. Não estou aproveitando o momento para rasgar. Sim. Mas já aproveitando, de verdade, assim, eu falei, gente, ele é diferente, esse cara, ele é muito diferente. Porque é um amor, um cuidado, mãe, eu saí agora, mas eu vim aqui e tal. E que geralmente, né, nessa geração de agora, as pessoas que são independentes, elas não têm esse cuidado, esse amor, esse zelo. Então eu vi nisso uma coisa muito particular e que eu quis aprender com aquilo. Correto. Sabe? Porque né, o que fica assim de desdobramento então de uma separação, igual a gente começou no início do nosso papo. Às vezes a gente perde um pouco esse ligar sempre, esse dar atenção. Meu pai morava numa cidade, minha mãe em outra. Então, esse afeto vai dissolvendo. E a sua família, vocês, o Fabiano, vocês trouxeram isso para mim de novo. Vocês me fizeram resgatar esse valor, essa importância. Então, desde o início do namoro com o Fabiano, me marcou muito a forma que ele se relacionava com vocês e vocês também com ele, assim, vocês realmente são uma família que não é que vocês querem parecer que vocês são unidos, vocês são realmente unidos, vocês são tudo uns pelos outros e isso é realmente muito raro, muito forte, muito bonito, sabe? Então isso foi a coisa que me marcou. Que legal, Gabi, muito bom, muito lindo ver esse testemunho seu. Gabi, e nesse tempo você viajou o Brasil inteiro, de avião, de carro, de ônibus, de caminhão, de van. Né? De tudo. Fala um pouco pra gente dessa experiência sua de viagem, que lugar que te marcou. Eu achei o máximo, porque eu sempre fui muito fã de sertanejo. Foi a primeira vez voar de avião, de jato? De jato, tudo você foi. Tudo. Foi depois primeira vez que você voou de jato foi com ele? Foi lógico. E foi legal, teve medo? Pra onde você foi? Pra onde você foi? Eu de jato, deixa eu lembrar. Pro Rio Grande do Sul, sei que você foi, nós voltamos juntos.
Até a Simone tava, sua mãe? Eu não lembro o primeiro, assim. Foi mas 3 horas de viagem. Eu lembro que eu achei tudo o máximo, porque às vezes a pessoa fala assim, não, olha, eu realmente me apaixonei só por esse lado aí, família. Eu vou ser sincera. As pessoas me perguntam assim, o Fabiano cantar, você acha que é uma coisa que te encantou? Gente, é um atributo como qualquer outra. A pessoa com a voz daquela, como é que você não se apaixona? A Ivete fala isso. A Ivete fala, a pior coisa que tem pra mim é quando eu conheci um namorado e a pessoa falava assim, tô ficando com você, não é porque você é Ivete não, tá? Exatamente. Ela já desanimava. Já desanimava. Então, assim, a pessoa tem uma voz dessa. Então, assim, sempre fui apaixonada por música sertaneja. Né? Lá em Itabira eu ouvia muito Zezé, Leandro Leonardo, todos, assim, apaixonados com o sertanejo antigo, o atual da época. Então, quando eu comecei a viver tudo isso, eu ficava muito grata. Eu falava assim, não, vou te contar. Qual que era o meu sonho lá em Itabira de viagem? Eu nunca sonhei, Fábio, lá em Itabira, quando eu morava lá, em ir pra Disney. Isso pra mim era tão distante que eu nunca parei pra pensar assim, nossa, mas um dia, olha, eu vou lá na Disney. Agora, o meu sonho era ir aonde? Em Barretos. Olha só. Era o meu sonho, falar assim, um sonho de viagem pra Barretos. Quando fui pra Barretos a primeira vez, já fui em cima do palco pra assistir, em cima do palco com o Fabiano. Gente, que massa. Foi muito bom. Então, eu sou bem, bem feliz com essa história. Eu curti muito. Eu fui aquela que curti. Eu curti cada show. Recorde aqui, recorde ali. Eu curti tudo. Foi muito show, Gabi. Muita cidade, né? Muito show. Só me arrependo dos que eu não fui porque tinha prova. Sim. O que essa prova acrescentou na minha vida hoje? Não, mentira, gente, mentira. Não faz a prova, mentira. Conserta aí, porque nós estamos na geração do mimimi. Volta, rebobina. Não foi isso não, imagina. Gabi, tirando esse de Barretos, que foi icônico, eu me lembro disso, qual show que te marcou sua vida? Talvez até se fosse um show pequeno, foi um show em tal cidade, eu não esqueço desse dia, o céu tava assim, onde que foi? Então, aí um que eu me lembro muito, que me emocionou muito, foram vários, né? Mas o primeiro que eu levei Julinha no Paraná. Olha só, que cidade foi? Foi em Apucarana, tinha 20 mil pessoas. Ela tava nesse show, lembro. E eles começaram a falar o nome dela, Júlia, aí veio, né, tinha aquela recordação do seu pai ali, do Paraná, a família toda tá ali junta. Aquele show me marcou muito, foi muito emocionante. Olha só, fizemos um show histórico ali na praça da cidade, cidade que nós nascemos. Eu sou de Apucarana, o Cezinha de Itapira, interior de São Paulo, e o Fabiano é de uma cidadezinha do lado de Apucarana, que é Califórnia, onde nós fizemos show lá também, na praça pública lá. Foi, depois. Né? Foi bem legal. E aí ela tinha 1 aninho, foi o primeiro show que ela não tinha ido em nenhum, e aí o Fabiano ficou emocionado, todo mundo. Então, esse eu tenho um carinho particular. Mas eu fui aquela assim, mesmo na época ainda namorando, eu curti muito, Fábio. Que legal. Eu fui em muitos shows. E lembro um que o Fabiano falou muito pra ir, eu arrependo muito de não ter ido nesse Me lembra, Fábio, aquele? Jaguariúna. Eu tinha uma prova. Jaguariúna foi loucura. Jaguariúna foi 65 mil ingressos vendidos, com 2 dias de antecedência, congestionamento de Campinas até a cidade de Jaguariúna. Os pedágios teve que abrir as cancelas para os carros passarem sem cobrar. Nós gastamos 3 horas e meia do centro de Campinas a Jaguariúna, que é uma tragédia de 15 minutos. Até hoje, existe um processo da Motorola contra a Red Eventos, que é a empresa que faz Jaguariúna, porque atrasou a produção da Motorola. Você tá brincando. Até hoje. Se você jogar no jornal, você coloca lá assim, César Menotti Fabiano Jaguariúna, já é a primeira matéria. César Menotti Fabiano quebram todos os recordes de Jaguariúna. Gabi, eu sei que você tem sua casa aqui em Belo Horizonte, você tem apartamento em Belo Horizonte, você tem apartamento em Goiânia, você tem casa em Itabira. Você tem casa nos Estados Unidos também? Simone, me ajuda, gente. Vou chamar sua esposa aqui, porque você tá demais. Não tem casa nos Estados Unidos, não. Não, mas gosta Você vai de comprar pra gente. Tá. Você vai comprar. Você, Felipe, Thiago Brunet vão comprar de sócio lá. E Thiago já tem 2, nós vamos pegar uma dele. Eu vou visitar mas você tem a casa do Bruno Avelar lá, você não precisa. É verdade, o Bruno empresta. Quando a gente, Estados Unidos, você falou da Disney, não tinha pensado na Disney e tal, mas foi inesquecível pra você conhecer Orlando, conhecer os Estados Unidos, Nova York. Você tá doido. Nossos passeios em Nova York, inesquecível. Tá doido. A gente gastou muito, né, essas primeiras vezes, assim, a gente não tinha limite. O dólar era 1,20 por dia, né? Gente, a gente tinha o nome limpo, cartão de crédito. Gente, vocês olham o Fábio assim, né? Uma pessoa séria, um pastor, gente boa. Se vocês verem o que isso leva de mala nos Estados Unidos, vocês não têm noção. O Fabiano fica tão bravo. Ele é o recorde, 10 malas assim é dele.
de bugiganga, compra coisa assim de $1 até... E eu tenho uma peculiaridade, eu não posso ver ninguém ir embora que eu boto uma mala pra pessoa levar. Eu já trouxe várias pra você, ranço disso eu tenho, porque eu já trouxe várias pra você. Que legal. Mas foi muito marcante, assim, agora, né, sério, assim, eu tenho muita gratidão, porque eu vivi muita coisa com vocês ali que eu nunca imaginei, não, de verdade, assim. Nunca, nem nos meus melhores sonhos lá em Itabira. Que legal. Gabi, vocês são cheios de amigos, né? Esta vida, esse estilo de vida, o casamento com o Fabiano. Não posso contar fofoca de ninguém. Não, então nós não vamos trabalhar com nomes. Tá, então tá. Eu sei que te proporcionou isso, né? Você tem muitos Sim. amigos, você tem entrada hoje em muitos lugares que você vai. E hoje todo mundo sabe também, antes da gente falar da sua filha, a Julinha, que é um fenômeno também, nós vamos falar dela agora. Mas hoje também todo mundo sabe que você não exerce mais diretamente a profissão de psicóloga, né? Você arquivou essa profissão e que você dedica a sua vida à internet, né? Ao seu Instagram. Você é uma pessoa conhecida na internet. Você tem um dos melhores engajamentos do Brasil, né? Isso é nítido, é só a pessoa entrar lá. Eu sei que semana passada você travou um site no Brasil, que foi o site da empresa Good Drive. Eu acompanhei isso tudo. Sim. Eu vi a mensagem da mulher para você, falando, olha, Gabi, você postou, travou o site, caiu o site, tivemos que acionar aqui a direção. Como que foi esse início, Gabi? Por que você resolveu um dia ter um Instagram, mostrar a sua vida? Você se inspirou em alguém? Por que você foi para esse caminho? Olha, Fábio, eu agradeço você falar assim, mas não é clichê falar assim, não, mas eu tô começando de verdade. Respinga em mim uma credibilidade. Pode contar? Não, pode contar, é a polícia que faz escolta pra gente. Tá. Respinga em mim uma credibilidade que, de uma maneira óbvia, para mim, né, como eu te falei, eu sou uma pessoa muito resolvida, respinga em mim uma credibilidade do SESI do Fabiano. Agora, se eu conseguir me apropriar disso e ir levando com o meu jeito, maravilhoso, mas realmente, assim, você sabe que, principalmente o mineiro, né, porque começa aqui, então você vai, né, abrindo umas portas a nível nacional, mas realmente Minas é onde abraça o trabalho que eu faço hoje com o Instagram. Então, os meninos são muito prata da casa. Então, a primeira coisa foi isso. É aquela história que eu te falei da sorte, a sorte na infância, a sorte aqui. A gente tem que pontuar isso e eu abraço isso, né? Essas portas foram abertas e eu consegui aproveitar de uma forma que fosse bom para mim. Mas o início eu não tinha pretensão nenhuma, assim. Instagram, a gente fez o Instagram, a gente estava lá nos Estados Unidos, naquela casa lá que você alugou, você lembra? Lembro. Aí a Fernanda falou assim, gente, tem um aplicativo que vocês vão amar, que é de foto, não sei o que. Aí a Fernanda ajudou todo mundo a baixar o aplicativo. Isso. Então eu fiz com Acho que eu fiz nessa época. Foi, a gente fez junto, todo mundo lá. E aí, pensei, vamos colocar foto. Ninguém trabalhava com isso ainda. Quando começou as blogueiras migrarem para o Instagram, né, para ser o carro-chefe, né, antes era o blog e o carro-chefe, começou esse movimento de redes sociais, eu não me imaginava com a possibilidade de ganhar dinheiro efetivamente com isso. Porém, eu recebia muito carinho, né, tanto para mim quanto para Juju, presentes, roupas, looks, o que as pessoas brincam muito, né, da permuta. Mas desde aquela época o que eu fazia era assim, o que eu recebia como presente, eu tentava falar daquela marca com muito carinho, porque eu sempre me vi o tamanho que eu era, pequena. Então mesmo eu ganhei esse look, mas mesmo assim eu vou falar dele com carinho, vou postar uma foto dele com carinho, mas nunca imaginando para ser realmente um trabalho, para ganhar dinheiro com isso. E aí foi quando a Julinha foi para a escolinha, que eu falei, olha, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu vou voltar a atender, o que eu vou fazer? E nesse tempo que eu fiquei com ela nos 3 primeiros anos dela, eu fiz alguns cursos de gastronomia fit, porque sempre gostei dessa área de uma forma ou de outra. E eu falei, olha, eu vou começar a fazer uns produtos para vender fit, vou testar, vou ver como que é isso. E vou divulgar no Instagram. Eu não quero abrir loja, né? O Fabiano, ele estava disposto ali a abrir para mim um empreendimento. Eu falei, eu quero testar. Porque eu lembro de eu pensar, vai que não fica bom. Eu juro, eu pensava assim, vai que não... Então, para não passar, para a vergonha não ser muito grande, é melhor eu fazer pequenininho, artesanal e vou ver no que dá. E foi uma surpresa para mim, porque ali eu já comecei a trabalhar com o Instagram. Sim. Ali foi o meu treinamento, porque eu comecei, então, a vender o meu produto.
Então, eu fiz o Instagram do Quitandinha, mas divulgava no meu. Quitandinha Fit. Era Quitandinha sua empresa. Fit. Só produto fit. Empresa, sim. Empresa de 4 pessoas. Microempresa. Microempresa. Mas ali eu fui aprendendo, porque eu produzia, mas eu também fotografava, eu buscava uma foto de qualidade, eu via, comecei a perceber como as pessoas davam mais retorno na fornada, a forma que eu postava, o jeito que eu falava, sem imaginar que aquilo estava me treinando para depois vender produtos que não eram só os meus, enfim. E na época, eu ouvi de uma pessoa no início falando assim, olha, mas se você é mulher do Fabiano, né, você tem uma outra abertura, você tem que tomar cuidado, que se for para esse lado um pouco cozinheira, porque você sabe que eu era mesmo, Sim. Eu cozinhava mesmo, eu colocava toco na cabeça, eu cozinhava, eu entregava, eu buscava os ingredientes na feira dos produtores, eu disparava lista de transmissão, eu fazia para os motoboys as rotas, então eu não deleguei nada, então eu aprendi muito, eu amadureci 10 anos em 2 anos de Quitandinha. Sim. Porque eu não deleguei. Isso é uma dica que é bacana para falar assim, quando você quiser começar em qualquer área, porque querendo ou não, já era um trabalho com rede social, com Instagram. Sim, claro. Porque não era loja física, né? Então, assim, não delegue, porque pelo menos naquele início você aprende muito de tudo, assim. E quando eu fui começar, uma pessoa falou para mim assim, olha, Gabi, se você começar com isso, você não acha que vai mudar muito o teor do seu Instagram? Porque as pessoas, querendo ou não, te veem como uma mulher de um cantor, e artista por si só, ele vem de ilusão. Acho que as pessoas esperam mais uma foto do seu marido num jatinho, numa viagem legal, do que como cozinheira e tal. Só que é tão interessante a internet ela é tão democrática que ela abraça realmente o que ela quer da forma que ela quer. Sim. Então, assim, eu lembro de eu pensar, ok, pode ter essa estrada aí para as pessoas, mas eu quero fazer dessa forma porque eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero ficar ganhando as coisas, ganhar roupa, ganhar isso, ganhar aquilo. Eu quero ganhar dinheiro. Então, eu vou por esse caminho. No entanto, né, trabalhei com Quitandinha, você sabe que foi muito bem aceito. Foi. Mesmo sendo artesanal. Você mandava até para fora de Belo Horizonte, né? Teve uma venda incrível. Quando tive que parar, que mudou minhas circunstâncias, eu mudei. Meu pai também adoeceu na época, então eu tive que parar, porque como era artesanal, porque se já fosse uma empresa que eu tivesse treinado uma equipe, eu podia falar assim, ó, eu vou ter que me ausentar, mas a equipe continua. Como eu que produzia, como é que eu ia falar assim, não, vai fazendo aí e eu não estou mais aqui? Era muito pequeno para se tocar sem eu estar. Então, quando eu tive que parar nesse contexto, quando eu mudei, quando meu pai adoeceu, impressionante. Automaticamente, essa Gabriela, que se posicionou ali como cozinheira, conseguiu uma identificação muito grande com a dona de casa que me assistia ali no Instagram. Então, ao invés daquilo me separar, me aproximou ainda mais das pessoas. Então, as pessoas conseguiram identificar comigo. Então, isso foi muito bom. Então, aí eu comecei a ter abertura daí. Aí comecei a fechar contrato, fechei com o Shopping BH Outlet. E foi naturalmente aparecendo uma parceria, um contrato. E eu fui crescendo no que diz respeito, assim, nichos. Aí não fiz mais só o nicho fitness, sim, mas aí fui pegando outras coisas também. E tô aprendendo aí, tô engatinhando ainda. Trajetória, tá engatinhando nada, sua trajetória é sensacional. Vou pular a parte da sua gravidez, não que não seja importante, mas pra gente já falar dela mesmo. Olha, você tem uma filha que canta, que toca piano, que dança, que grava vídeo, que faz propaganda. Julinha tá com quantos anos hoje? Ela tá com 7. E o mais bacana dela é que ela não acha que ela faz nada. Mas você acha que ela é prodígio? Você acha que ela tá à frente do tempo dela, mais avançada do que as crianças da idade dela? Não acho. Acho que o maior barato da Júlia é que o carisma dela é exatamente igual ao do Fabiano. Tem alguns dons, alguns talentos, mas não liga muito para aquilo. Porque o que eu acho bacana e acho muito possível no caminho da Juju, que grava uma propaganda aqui, uma coisinha aqui, é que ela não se apropria daquilo e tipo assim, você sabe, ela não entra aqui e fala, olha gente, eu canto, eu toco teclado, aquilo não é uma pauta para ela. Ela é uma criança que brinca o tempo inteiro, que só quer brincar o tempo inteiro. Então, ela não tem aquele contexto assim de ficar... eu era muito mais adulta que ela
quando criança, assim, né? Eu te falei de gostar de conversar assunto de adulto. Ela é criançona, então Sim. eu acho que o barato dela é que ela tem, eu acho que o encantamento das pessoas com ela é porque ela tem justamente o carisma muito parecido com o Fabiano, assim. Eu vejo que no seu Instagram você dá muitas dicas assim de criação, né, relação entre mãe e filha, a gente vê muito isso. Você cria a Julinha de alguma forma diferente? Você fala assim, ela tem uma escola diferente, eu dou um tratamento diferente, eu dou mais curso para ela? Ou a criação dela é normal, ela é uma menina livre? Como é que você lida com isso, Gabi? Não, uma criação Pelo normal. fato de vocês serem conhecidos, que, né, gente, vocês não são uma família normal. Vocês são uma família que vocês são conhecidos. Você sai na rua, todo mundo te conhece, todo mundo conhece sua filha. Não. Quer tirar uma foto dela, fazer um vídeo, como que você lida com toda a situação? Tem um tratamento diferente? Não, não tem. Eu acho que isso ajuda muito a ela aproveitar algumas facilidades, algumas coisas que acontecem com ela, mas não deixar aquilo tocar ela de uma forma que ela perca o mais gostoso e o mais natural da infância. Então, assim, eu trato tudo isso com ela de uma forma bem tranquila e eu acho que dá para perceber que ela também. Assim, outro dia no supermercado, ela já foi em tanto show, já viu tanta coisa e ela achou assim, ela ficou super surpreendida quando vieram no mesmo dia no supermercado 3 pessoas falar com ela, olha, eu te sigo no Instagram, eu gosto muito de você, aquele dia que você fez isso, fez aquilo. Aí quando a pessoa afastou, ela falou, mãe, a gente tá meio famosa, porque meio famoso. 3 pessoas pararam a gente no supermercado. Bom. Então ela curte muito, ela é muito criançona, assim, ela leva tudo muito de boa. Sei, muito legal. Gabi, em todas as coisas... vou até falar, para colocar aqui na tela, seu Instagram é @Gabi com Y, né? É, Gabi então, com Y Menotti. Ó, entra no Instagram dela, @Gabi com Y, Menotti com 2 T's e I no final. @Gabi Menotti. E o Instagram da Julinha é Juju Menotti. Tá, @Juju Menotti, 2 T's e I no final. Gente, entra lá no Instagram dela, deixa uma mensagem pra ela, a mãe dela que monitora tudo. Pegue ela tá num teclado, assim, cantando uma música que tá estouradíssima na voz do pai dela e do tio dela. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Pra vocês verem o timbre dela, vocês que não é coisa de tio coruja, não. Porque eu sou coruja com os meus sobrinhos. Meus sobrinhos, os melhores em tudo, eu amo, eu adoro, eu faço tudo com eles. Pra eles, aniversário, eu dou 30 presentes. Dá mesmo, viu, gente? Né? Porque eu tenho que comprar. O Fábio, ele sabe fazer um protocolo de estragar a criança. Eu tenho que comprar meus sobrinhos. Mas entra lá, veja a Julinha. Tem um agora que ela cantou no estúdio com o pai dela. Gente, coisa mais linda, mais linda, mais linda. Mais linda. Eu fico sempre impressionado, eu não canso de olhar. Gabi, tá com fome? Tô com fome, você fala que tá, faz parte do... fala que tá, tô. Vou pedir aqui, vocês vão entender por que a Aline trazer pra gente aqui, ó. Aline, obrigado, querida. Ela fez agora. Eduardo, aqui te atrapalha? Gente, ele esperou esse momento, tem 40 minutos que ele tá esperando esse momento. Esse é o melhor momento, gente. Você que tá em casa, você vai comer com a gente aqui, tá? Segura. Se não tiver bom, segura, hein? Faz cara boa, hein? Nós estamos aqui, gente, com a produção da Arte Beats. A Aline, cuidando de tudo aqui pra gente. Tudo que você vê legal, a Aline que fez. O Eduardo atrás das câmeras, dando toda assistência aqui. Eu falei com a Gabi, quando ela chegou, Gabi, tem milhões de reais em equipamentos aqui. Nossa, muito a estrutura avançado, é maravilhosa, eu tô encantada. Que as pessoas, às vezes, Gabi, acham assim, eu tenho vontade de fazer um vídeo pra minha empresa, pra mim, mas é muito difícil, daqui eu vou arrumar um estúdio, uma coisa. As pessoas se surpreendem quando elas conhecem a Arte Beats. E faz diferença, né, Fábio? Faz toda a diferença, são muito organizados. E minha esposa tá aqui também, a Simone, ela que veio monitorar a gente, o que vai ser falado, e ela manda uma pergunta, manda uma dica. Achei que ela ia sentar aqui comigo. Deveria, foi convidada. Gente, esse pão de queijo tá quente. Ele é uma delícia. Por que eu tô mostrando esse pão de queijo aqui? Eu vou comer esse pão de queijo e tomar café. Quero que você come. Porque assim, eu celebro tudo o que minha família faz de coração. Eu consumo, eu sinto orgulhoso do que eles fazem. E a Gabi contou essa história toda de quitandinha fit que ela fez e tudo mais, e parará, e essa especialização, essa pós-graduação que ela teve. E outro dia eu chego, lógico que eu já sabia, mas eu não tinha visto assim ainda, eu vou lá num dos supermercados, que é legal demais aqui em Belo Horizonte, vou lá no supermercado, estou mexendo na geladeira lá, o que eu encontro? Olha isso aqui.
Tá estourando aí, Eduardo? Dá pra pegar? Tá vendo. Olha aqui, gente. Pão de queijo. Pão de queijo. Aí eu vejo a assinatura. Receita especial. Gabi Menotti. Ô, Fábio, Você imagina... tem orgulho disso, Gabi? Eu tenho muito orgulho. Imagina se o César começar a querer me cobrar porcentagem. Vai direto, vamos falar disso agora. Você ia falar disso? Quem que é esse nome aí? Vamos falar disso agora. Então, você acha que o César vai... Uma hora essa conta vai chegar pra mim, não vai? Vamos falar sobre isso. isso. Eu acho que vai chegar. Gente, produto artesanal, zero lactose, sem glúten, assinatura da Gabi. Depois você procura aí perto da sua casa, tá? Você vai saber do que eu tô falando. É maravilhoso. Tem no site da Lafite. Eles foram muito generosos comigo, sabe, Fábio? Porque é uma grande empresa, Lafite. Sim. A Júlia, que é a dona, uma menina muito especial, muito batalhadora. E ela falou, Gabi, a gente quer as suas receitas aqui. Então, para mim, foi um privilégio, porque foi uma forma de comercializar minhas receitas. Como eu já estava trabalhando com outro contexto do Instagram, Deus foi tão generoso que eu consegui me realizar novamente com uma coisa que tinha se tornado uma paixão, que é a gastronomia fit, que antes era só para Belo Horizonte, ela consegue entregar para o Brasil inteiro. Então, assim, eu sou muito grata à Lafite. Fantástico. Por isso. Gente, entra no site da Lafite, tem uns doces lá, são maravilhosos. Tudo da Lafite é maravilhoso. Olha isso aqui, gente, é bolinho de moranga com recheio de queijo, Low também carb. Artesanal, low carb. Olha isso. Proteico, maravilhoso e saboroso. Você pode entrar no site, eles entregam na sua casa, na caixa de isopor, tudo organizado, você ganha brinde. Ele vai me pedir comissão, tá, gente? Vocês não acham que isso é de bondade, assim, que depois dessa propaganda desse tamanho... Olha o queijo. Olha, eu fiscalizando se derreteu o queijo. Olha a chia. Não, é gergelim, no caso. Olha o gergelim. Muito bom. Segura aí, Eduardo. Sabe, ô Fábio, um diferencial... Propaganda, Eduardo. Propaganda. Vamos para a propaganda. O pessoal acha que a coisa, por ser fit, não precisa ter um tempero. A gente tempera a comida tradicional e não coloca tempero na comida que é fit. Tem frango que é aqui mais também? Frango, ovos, psyllium, moranga, muitos temperos naturais, mussarela zero lactose. Gente, desculpa falar de boca cheia. Eu vou tomar só um café, tá? Faz isso. Vou deixar pra ele, gente, vocês não têm noção. A minha câmera é ali. É uma das poucas coisas fit gostoso. É isso aqui. Eu vou deixar só ele, senão ele fica bravo. Põe mais. Não. Gabi, vou falar com você agora o seguinte. Nossa, café. Você brincou aí, que uma hora a conta vai chegar desse nome. Você conversa lá com o César. César Menotti é um nome só do meu irmão, César. Sim. Ele chama César Menotti da Silva. O Fabiano chama Fabiano José da Silva. As pessoas ficam espantadíssimas com isso, tá? E é bom você falar. E eu me chamo Fábio Lacerda da Silva. Meu pai homenageou 3 amigos, né? E você colocou no seu nome Gabi Menotti. Eu posso contar como foi essa história? Pode, quero que você conte isso pra gente. Meu Instagram era Gabizinha. Filma um pedacinho pra você mandar no grupo. Filma um pedacinho pra você mandar no grupo. Meu Instagram era Gabizinha com 4 Is, porque sabe aquela coisa de você tentar? Gabi Ferreira, sim. Marília Gabriela, Gabi, não sei, tudo que eu tentava já tinha no Instagram. Aí eu coloquei Gabizinha com 4 Is. E aí o pessoal começou a me chamar de Gabizinha, Gabizinha, Gabizinha e tal. E aí um dia eu encontrei lá em João Pessoa com o Julianinho de Goiânia, grande amigo nosso, um querido. E o Julianinho falou, Gabi, engraçado esse seu nome no Instagram. Isso eu já tinha, assim, uns 40 mil seguidores. Você... É tão difícil achar seu nome no Instagram. A gente tem que ficar digitando aquele I, a gente erra. E por que você não coloca Gabi Menotti? Todo mundo te chama como? Qual Gabi? Ué, Gabi Menotti. Porque todo mundo fala César Menotti, Fabiano Menotti. Por que você não põe Gabi Menotti? E aí, no Instagram, eu coloquei Gabi Menotti depois do Julianinho ter essa conversa comigo na praia. Não troque. Eu fiz assim, troquei. Desse jeito. Porque a Juju tem, né, o Menotti. Eu coloquei o Menotti nela, porque agora, pra mim, tem todo um sentido de ser nome de família, né? Por causa da história mesmo, né? Que os meninos traçaram. Mas no meu nome foi só pra facilitar de achar no Instagram. E você faz isso sem autorização, sem pedir pra ninguém? Sem pedir. Eu tô na fé com o César, assim, com a hora, né? Que ele vai continuar. Você não tem medo dele cobrar isso na justiça? Eu tenho. Tô te falando isso. Você tem que pagar? Eu tenho. Tenho muito medo do César me levar. Ele não vai fazer isso, não. Não vai. Gabi, você tem quantos mil seguidores hoje no Instagram?
Tô com 140, mais ou menos. 140 mil seguidores, muito engajada, muito engajada. Sensacional. Gabi, foi muito bom estar com você aqui. Eu adorei, Fábio, de muito verdade. Bom te ouvir as suas histórias. Não deixa de ser uma história de superação, né? Não deixa de ser uma história vitoriosa. Não vou falar da sua conversão, todo mundo sabe que você é convertida, você é membro da Igreja Batista da Lagoinha, né? Onde eu tenho o privilégio de ser pastor. Mas agora, Gabi, para a gente encerrar, ou te ouvindo tudo que você falou, olhando para essa câmera aqui, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas, principalmente as mulheres que estão nos assistindo, e elas se encontram neste momento sem perspectiva. Elas se encontram assim com os sonhos adormecidos, elas acham que não tem como elas serem empreendedoras, que elas serem independentes. Algumas já desistiram de ter filhos. Outras enfrentam um momento espiritual, de depressão, de tristeza, moram no interior. Se você pudesse olhar nos olhos dessa menina, dessa moça agora, o que você falaria para ela? Olha, antes de falar para essa menina, eu quero falar para você, você falou assim, né, não precisa nem falar da sua conversão, mas eu quero falar assim, que você e a Simone foram as primeiras pessoas que falaram para mim de Jesus de uma forma muito particular, que é a forma que eu vejo hoje a minha relação com Deus, né? Um Deus como um pai, um Deus que ama, um Deus que restaura, um Deus que cuida, um Deus que a gente pode ter intimidade e acesso. Então, vocês foram muito, muito importantes nessa minha nova relação assim com Deus, quando eu comecei a realmente buscar, né, ler mais a Bíblia, buscar me relacionar com Deus. Então é importante eu falar isso. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque para mim, eu fico feliz pelo seu programa, eu fico feliz pelo que você está fazendo, porque eu realmente tenho um carinho particular com você. Você é irmão do Fabiano, então claro que isso já seria um motivo, mas eu realmente te vejo como um irmão, né? O mesmo carinho que eu tenho pelo Maurinho, eu tenho por você, né? Porque é o meu irmão que é homem, então é como se eu tivesse hoje, eu tenho irmãs mulheres e tenho 2 irmãos homens, por hoje te ver dessa forma. E para as meninas que estão assistindo, para as mulheres, para as mães, né, principalmente a mulher, depois que ela tem filho, ela se sente muito sufocada, assim, cadê os meus sonhos? Agora eu não estou mais me enxergando, eu não sei o que eu vou fazer, e eu acho que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Busque realmente, assim, a sua verdade, a sua essência, entender que tem um tempo para todas as coisas. Se você está ali e pode se dedicar a ser mãe, ser esposa, o momento que for oportuno para empreender vai acontecer, e tudo que você fizer, se for pequeno ou não, faça aquilo com toda a sua verdade, com todo o seu carinho, que naturalmente as coisas vão acontecendo. Tudo que você buscar, que você colocar Deus à frente e buscar trazer a sua verdade, isso as pessoas vão se abrir para receber essa verdade. Então é esse conselho que eu dou. Quando você realmente consegue passar para as pessoas os seus valores, elas abraçam essa ideia, seja no nicho, no campo que for. Então tenham esperança, tenham fé, porque Deus tem o melhor para cada uma de nós. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço você que esteve com a gente aqui, você que se inscreveu no canal, que nos ajudou compartilhando essa mensagem aqui. Gente, esse programa, em especial, eu quero que você mande para o maior número de pessoas que você puder. Alguém que você conhece precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fiquei muito feliz de estar com você aqui essa noite. Que Deus te abençoe. Amém.